Vamos avançar para um tema que é muito importante, tem a ver com o perdão. 90% das pessoas que vão à confissão... Não, 100% das pessoas que vêm à confissão precisam do perdão de Deus. O problema é que vão pedir o perdão a Deus e não a dão ao próximo. Não dão o perdão ao próximo. Isso é um problema que evita muito que a graça de Deus venha a nós, que não tenhamos paz e que não vivamos bem, não é? E isso pode trazer doenças espirituais e até físicas. Então, queria apresentar-vos o Arnaldo, que é o marido da Claudina, aquela senhora que também está lá em baixo com a Lourdinhas. Conhecemos-nos há 9 anos. Ele era da equipa do Padre James quando vieram cá em 2009 à Covilhã, quando eu os conheci. A partir daí ficámos muito, muito, muito amigos. Ficámos mesmo inseparáveis. Então é com muita alegria que eu vos apresento para que ele possa falar então deste tema. Então eu, antes de mais, quero dar os parabéns aos homens. Porque é assim, como vocês sabem, normalmente nestas coisas, há sempre muitas senhoras, mas poucos homens. Hoje, mais uma vez, isso acontece, portanto, os homens que estão aqui são heróis. Porque normalmente os homens fogem destas coisas, não querem. De certa forma, são as senhoras, são as mães que carregam o mundo. Portanto, são as mães de família, elas é que se preocupam muitas vezes com os problemas da família e portanto, vão atrás, vão à procura. E, portanto, os homens precisam tomar mais atenção. Não é? É pena não haver aqui mais homens. Eu hoje vou falar sobre um tema que o Padre Vítor me pediu, que se chama Deus Pai e o Perdão. Antes de mais, eu vou fazer uma pequenina oração para que vocês entendam. A Bíblia diz-nos que a guerra que nós travamos na nossa vida, em cada dia, é uma guerra espiritual. Se vocês repararem, muitos dos problemas que nós temos na nossa vida, o que se põe à frente de nós, muitas vezes nós temos a ideia que estamos a lutar contra o meu vizinho, a minha vizinha, contra o meu irmão ou contra a pessoa que trabalha comigo, mas na verdade a guerra que nós travamos é contra seres espirituais. Já aqui foi falado no diabo, no demónio, portanto no tentador. Ele é o autor do mal. Muitas vezes nós não temos essa percepção e, portanto, a oração que eu vou fazer é uma pequena oração para que o demónio não tenha poder sobre esta sala, sobre nós, sobre os vossos ouvidos, para que realmente o vosso coração possa ficar aberto, para que ele não vos possa incomodar, não vos possa distrair, não ponha aquele peso que às vezes a gente tem nas pálpebras que já começamos a adormecer. Basicamente é isso que eu vou fazer. Então eu peço que façam comigo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paizinho do céu, eu vos entrego estes irmãos e estas irmãs. Eu entrego este grupo que aqui está reunido, em teu nome. E pela Santa Cruz, pelas santas chagas do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo seu preciosíssimo sangue, pela sua mãe, a Virgem Puríssima Santa Maria, por Cristo e em Cristo, eu ordeno a todos os espíritos impuros que aqui estão presentes, em cada irmão e em cada irmã, aqui nesta sala, que nos rodeiam, que se retirem imediatamente ao espírito da desatenção, da desordem, do ódio, da raiva, da falta de fé, que se retirem imediatamente. E peço que venha sobre nós o Espírito Santo, que abra o nosso coração, com os seus dons e carismas, com a sua paz, com o seu amor, para que a palavra que é proclamada seja a do Espírito Santo e que dê fruto no vosso coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se vocês repararem em muitas das pregações que já ouviram, muitas das homilias que ouviram, Jesus Cristo refere-se em muitas vezes ao Pai. Portanto, ele tem sempre um cuidado muito grande em
levar-nos sempre ao Pai. Há bocado nós falávamos de Maria, Maria leva a Jesus, e Jesus tem sempre a preocupação de nos levar ao Pai. Há muitas pessoas que ainda hoje dizem que não acreditam na existência de Deus. E muitas vezes o que eu digo a essas pessoas é para elas olharem, por exemplo, aqui abrirem a janela e olharem para a natureza. Se nós virmos a maravilha que é a natureza, o nosso próprio corpo, o que é aquele bebé que estava ali há pouco, não é? Portanto, é preciso nós sermos muito orgulhosos, muito cegos, perante a evidência, quer na natureza, quer nós, como homens e mulheres, que Deus nos apresenta. É preciso que sejamos muito orgulhosos e muito cegos para não reconhecer a existência de Deus. Para muitas religiões, Deus não é como o nosso Deus, um Pai. É uma coisa, é uma força que está no cosmos e, portanto, muitos deles não têm esta noção que nós temos, que temos um Pai no céu. Conforme temos uma mãe no céu, temos um Pai no céu. E se vocês repararem, há leis da natureza. Portanto, eu se pegar neste crucifixo e o deixar cair, ele cai por causa da lei da gravidade. Todas estas leis que a natureza tem são imutáveis. Portanto, a lei da gravidade não se muda com o passar dos séculos. Para nós cristãos, Deus tem 3 faces, a Santíssima Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E se vocês repararem, Deus deixou na natureza a sua marca. Se não reparem, nós temos passado, presente e futuro. 3 em 1, a Santíssima Trindade. Quando queremos medir alguma coisa, temos a altura, largura e profundidade. 3 em 1. Temos a Santíssima Trindade. A matéria que nós temos estado sólido, temos estado líquido, hoje temos estado gasoso. 3 em 1, a Santíssima Trindade. Eu estou-vos a dar apenas alguns exemplos, porque há muito mais. Portanto, Nosso Senhor, quando criou o universo, deixou o seu selo, deixou a sua marca. Não é por acaso, inclusive, que é dito que nós fomos feitos à sua imagem e semelhança. Muitas vezes nós temos a dificuldade, quando olhamos para o lado e temos alguém que nos irrita profundamente, dizer: eu não consigo ver a imagem e semelhança de Deus no meu irmão ou na minha irmã. Mas ela está lá, está deformada, mas está lá. E se nos lembrarmos, e olhando outra vez para aquela criança pequenina, quando nós nascemos, quando Deus infunda a alma em nós, porque todos nós viemos do céu, todos nós viemos de Deus, todos nós nascemos puros, apenas com a mancha do pecado original, somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Depois, através da nossa vida, dos traumas, das circunstâncias da vida e depois do nosso pecado, nós vamos fazendo com que essa imagem de Deus fique disforme. E se nós repararmos também, todos nós somos filhos pródigos. Acho que toda a gente aqui conhece a história do filho pródigo. E nós olhamos, se calhar, para a história do filho pródigo como uma história um pouco à distância, que não terá muito a ver comigo. Mas eu trago ao vosso coração e à vossa consciência este pensamento. A todos nós nos foi dada uma herança pelo Pai. A vida, a família onde nascemos, naqueles que são casados, a esposa ou o marido que Deus nos deu, os filhos, os bens materiais, tudo isso é uma herança que Deus nos deu. A saúde, o país onde vivemos. Ainda há bocado se falava que há muitos países onde os cristãos não podem professar a sua fé. Nós podemos. E conforme o filho pródigo esbanjou a sua herança, não será que cada um de nós, em algumas circunstâncias da nossa vida, esbanjamos a herança que nos foi dada? É isto que eu peço que cada um veja no seu coração. Muitas vezes nós temos a tendência para nos lamentar muito com as circunstâncias da nossa vida. Há uma coisa que eu aprendi quando comecei a participar em retiros e ajudar
na organização de retiros, é que, de certa forma, eu posso dizer que não tenho problemas. Vocês podem achar estranho, mas quando eu comecei a tomar contacto com os problemas dos outros, verdadeiramente eu comecei a ver que não tinha problemas, porque os problemas, enfim, que eu tinha a tendência de dizerem como muito grandes, não são nada. Nada. Zero. Quando eu comecei a ver pessoas com cancro, com casamentos à beira da ruína, lavadas ou lavados em lágrimas por causa dos filhos que estavam na droga ou em vidas desfeitas, eu não tinha problemas. Não é? Portanto, é isso que eu vos peço que vejam na vossa vida, que façam esse exame de consciência. Não caiam no abismo. Nós muitas vezes temos a tendência de nos deixarmos envolver por os problemas que temos na nossa vida e muitas vezes não reparamos para o bem que temos e deixamos-nos amarrar por estas circunstâncias difíceis. E lá está, não queremos no nosso Paizinho do céu. Eu dou-vos um exemplo relativamente à confiança que nós devemos ter em Deus Pai. Muitos de vocês, se calhar, já foram a uma piscina e já viram uma criança que está à borda da piscina para se atirar para dentro da água. E dentro da água está o pai e que diz, salta. E a criança não sabe nadar. E se vocês repararem, a criança salta para dentro da água. Porque o pai diz, salta. E porquê que ela salta? Porque conforme o Senhor nos diz para nós sermos meninos, ter fé e confiança de meninos, Ele não está com as nossas considerações a pensar, mas será que o meu pai me vai agarrar? Então e se eu caio ao lado? E se ele não me agarra? E se eu me afogo? Ele não pensa nisso. A única coisa que ele sabe é esta, é que ele é o meu pai, que gosta de mim e me agarra e trata de mim. Mais nada. E é esta confiança absoluta que muitas vezes falta na nossa vida. Nós muitas vezes queremos resolver os problemas da nossa vida só com as nossas forças. Esquecemos de entregar ao Pai, ao nosso Pai do céu que nos diz, até os cabelos da vossa cabeça estão contados. O vosso nome. E Ele diz o teu nome. Não é os vossos nomes, é o teu nome. Porque tu és único para mim. Está escrito na palma da minha mão. Portanto, que cada um de nós saiba olhar para a nossa vida, ver os dons, a herança que o Senhor nos deu. Entre esta herança eu falei de alguns bens materiais e alguns bens espirituais. Há um bem que nós muitas vezes esbanjamos, que é a graça, e que é o bem maior que nós podemos ter. Mais do que a saúde, mais do que a saúde. Muitas vezes nós temos a tendência a desejar saúde uns aos outros e o melhor é a saúde. Não é, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs. Porque é assim, é preferível eu entrar coxo, cego, desgraçadamente doente no céu, do que entrar cheio de saúde no inferno. Portanto, obviamente que a saúde é um bem de Deus, mas não é a coisa mais importante. E muitas vezes as doenças que nós temos ajudam-nos a santificar, a sermos humildes, a sermos pacientes. É uma forma de o Pai nos levar aonde Ele quer, que é o céu. Portanto, que nós saibamos, com a dádiva que o nosso Pai do céu nos deu, nomeadamente a graça, que é o bem mais importante que temos, quando perdemos essa graça, portanto, se lembram da história do filho pródigo, ele pediu ao pai a herança que era dele, e o pai deu. O pai deu-lhe tudo, conforme nos deu a nós. O pai deu-nos tudo. Inclusive, além do dom da vida e dos bens materiais e espirituais, deu-nos uma coisa que é muito, muito sagrada e valiosa, que é o nosso poder de decisão. Porque se repararem, Deus que é omnipotente e omnipresente e que manda sobre a nossa vida, respeita o nosso poder de decisão. Ele respeita. Só depende de nós escolhermos. Aliás, a própria Bíblia diz-nos isso. Eu ponho perante vós o bem e o mal, a salvação e a perdição, a vida e a morte, a luz e as trevas.
Portanto, cabe-te a ti, meu irmão e minha irmã, decidir o que é que eu quero. Se algum de nós, neste momento, está o que se chama um estado de desgraça, muitas vezes, porque o que quer dizer a palavra desgraça? Muitas vezes nós ligamos a palavra desgraça a uma coisa muito má que aconteceu na nossa vida. Mas verdadeiramente, a verdadeira desgraça é perder a graça. E muitas vezes nós consideramos como desgraça as circunstâncias mais difíceis da nossa vida, o perder o emprego, uma doença que eu tenho. Pode ser, enfim, nós poderemos considerar como uma desgraça. Mas a verdadeira desgraça é a desgraça. É eu ficar sem a graça de Deus na minha vida e no meu coração. Eu vou-vos ler um pequenino texto de uma mística que se chama Maria Valtorta. E antes disso explico-vos uma coisa. Isto que eu vou ler é uma coisa que se chama revelações privadas. Portanto, foi alguém a quem foi concedida a graça de Jesus ou Maria darem determinadas mensagens. Obviamente que para nós isto não constitui depósito da fé. A nossa fé é baseada nos Evangelhos e nos ensinamentos da Igreja. O que isto faz é ajudar-nos a viver melhor a nossa fé, a aprofundar a nossa fé. Está bem? E então, isto é tirado de uns escritos de Maria Valtorta, que se chama o Evangelho conforme foi revelado. Tem muitas passagens bíblicas, portanto, que estão nos Evangelhos, mas depois são apresentadas com mais pormenor. E aquele bocadinho que eu vos vou ler aqui tem a ver com, na altura em que Nosso Senhor Jesus Cristo explicava o Pai Nosso. E então ele diz assim: Pai Nosso, eu o chamo de Pai. Pai, ele é do Verbo. É o Pai do encarnado. Assim quero que o chameis, porque vós sois um comigo, se permanecerdes em mim. Houve um tempo em que o homem devia atirar-se com a cara no chão para suspirar, por entre temores de espanto, Deus. Quem não crê em mim e nas minhas palavras, ainda está neste temor paralisante. Observai no templo, e eu recordo-vos, não sei se sabem, no antigo templo judaico havia um véu e havia um lugar que estava por trás desse véu que se chamava o Santo dos Santos, em que a única pessoa que tinha autorização para chegar lá, para ir lá, era o sacerdote. Oh, minha irmã, eu vou-lhe pedir um favorzinho. Não reza agora, deixa. Não, porque senão eu estou a falar. Está bem. Mas depois, pode ser. Está bem? Está bem? A gente reza para que não esqueça. Está bem? Obrigado, minha irmã. Obrigado. Então é assim. No templo dos judeus, havia o Santo dos Santos, que tinha um véu. Por trás desse véu, só podia ir o sacerdote. E então, é por isso que é dito aqui, eu posso agarrar os véus da tenda e abri-los, isto diz Jesus, escancarando as portas do lugar inacessível até agora fechado. Fechado por quê? Fechado pela culpa, mas mais fechado ainda pelo pensamento aviltado dos homens. Por que fechado? Se Deus é amor, se Deus é Pai, eu posso, eu devo, eu quero levar-vos, não para o pó, mas para o azul, para longe, para o pé do Pai. Ó Pai, vós dizeis, e não vos canseis de dizer esta palavra. Não sabeis que cada vez que a dizeis, o céu cintila pela alegria de Deus? Não direis que nesta oração, feita com verdadeiro amor, já terias feito a oração agradável ao Senhor? Pai, meu Pai, dizem os pequenos ao seu pai. É a primeira palavra que aprendem a dizer. Mãe e pai, vós sois os pequeninos de Deus. Eu vos gerei do velho homem que erais, e que eu destruí com o meu amor, para fazer nascer o homem novo, o cristão. Chamai, pois, com a primeira palavra que os pequeninos conhecem e falam, ao Pai Altíssimo que está nos céus. Voltando à história do filho pródigo, qual é a mensagem principal que está na história do filho pródigo?
Quem sabe? O perdão. É isso que fica. Não é? Portanto, a imagem que fica principal na história do filho pródigo é que o pai, que teria toda a razão para dar uma valente descasca no filho, e se calhar há muitos de nós que é isso que fazíamos. Fazíamos isso com os nossos filhos, com a nossa mulher, com o nosso marido, com o nosso irmão que não se portou bem, e dávamos uma descasca e diríamos todas as verdades, mas não foi isso que o pai fez. A primeira coisa que o pai fez foi acolhê-lo e perdoar. E eu vou-vos ler outro texto, que é também de Maria Valtorta, que tem a ver sobre Alfeu. Alfeu era da família de Jesus, era pai de 2 primos de Jesus. E Alfeu ficou extremamente zangado e magoado com Jesus, porque Jesus lhe retirou os filhos. Portanto, quando Jesus começou a convidar os apóstolos, convidou também 2 filhos de Alfeu. Ora bem, naquela altura, o que é que um pai queria? Queria que os pais se casassem, tivessem uma família. Portanto, ao fim e ao cabo, as aspirações hoje também das mães e dos pais. É legítimo. Portanto, aquele pai quereria e gostaria que estes 2 filhos, digamos, fossem vistos na sociedade como homens de bem, casados, com descendência. E Jesus trocou as voltas, chamou-os. Alfeu tinha um ódio e um rancor profundos contra Jesus, precisamente por causa disso. E aquilo que eu vos vou ler é numa determinada altura em que Jesus vai visitar Alfeu, que está profundamente doente e de cama, e que os parentes lhe dizem: tu não vais lá porque ele vai te tratar mal, ele vai escorraçar-te, vai te mandar embora. E Jesus diz: não, eu vou. E junto com Jesus vai também Nossa Senhora. Então é dito assim, Jesus diz: a paz a ti, Alfeu. O velho, que estava para deitar-se, entre 1000 queixas e censuras a Maria, porque não sabe fazer as coisas, antes dizia que só ela é que as sabia fazer, vira-se bruscamente e diz para Jesus: aqui, estás aqui para zombares de mim? Também isto? E diz Jesus: não, apenas para trazer-te a paz. Porquê que estás tão inquieto? Tu estás pior. Mãe, portanto, Jesus fala para Maria: mãe, deixa, eu cuidarei dele. Eu não te farei mal e tu não ficarás cansado. Oh mãe, tira as cobertas. E Jesus pega com cuidado aquele pequeno monte de ossos agonizante, arquejante, mau, choroso, infeliz, e o apoia na cama com cuidado, como se fosse um recém-nascido. Olha, assim é melhor. É como eu fazia com o meu pai José. Vamos levantar este travesseiro, ficarás mais alto e respirarás melhor. Oh mãe, coloca aqui debaixo dos rins aquela pequenina almofada. Assim ficará mais macio. Agora vamos pôr mais luz, de modo que não lhe bata nos olhos e deixando passar o ar puro. Eu vi também uma infusão que estava sobre o fogo. Traz até aqui para que ele possa beber. Tu estás muito suado e estás a ficar constipado. Isto vai-te fazer bem. Maria sai obediente. E então Alfeu diz: Mas porquê que estás a ser bom comigo? Porque eu te quero bem, tu o sabes. Eu também te queria bem, mas agora eu sei que tu não me queres mais bem, eu sei. Mas eu te quero bem a ti, e isto me basta. Depois me amarás. Ai, que dores! E então, se é verdade que me queres bem, porque ofendes os meus cabelos brancos? Eu não te ofendo, Alfeu, de modo nenhum. Eu te honro. Honras? Eu sou o objeto de escárnio de Nazaré. E porquê que dizes assim, Alfeu? Porquê que eu te faço objeto de escárnio? Por causa dos meus filhos? Porque eles estão rebeldes por causa de ti. Por isso eu sou escarnecido por causa de ti. Diz-me uma coisa, Alfeu. Se Nazaré te louvasse pela sorte dos teus filhos, sentirias a mesma dor? Não. Mas Nazaré não me louva. Ela me louvaria se realmente tu fosses um conquistador. E aqui eu tenho que explicar-vos uma coisa. A ideia que os judeus tinham da vinda de Jesus, conforme estava
dito no Antigo Testamento, é que Jesus seria um rei, um libertador. Portanto, seria um rei à medida dos reis que nós temos. Um rei forte que viria pela guerra e que iria libertar o povo judeu da opressão dos romanos. Ora bem, para muitos judeus, eles ficaram desiludidos porque, em vez de um guerreiro forte e libertador, desaparece o cordeiro, o manso Jesus. Se tu fosse um conquistador, mas de deixar-me por alguém que é pouco menos que um demente, que vai pelo mundo atraindo ódio e zombarias, pobre de mim, quem não haveria de rir? Pobre da minha casa, pobre da casa de Davi, como está terminando. E eu haveria de viver tanto para ver esta desventura, para te ver a ti, o último ramo da nossa família, corrompendo-se de demência por um excesso de servilismo? Que desventura para nós. Jesus diz-lhe: és injusto, Alfeu, mas estás tão mal que tudo te é perdoado. Diz Jesus que lhe sustém a cabeça. Estou sim, estou muito mal. Tu dizes que és o Messias, que fazes prodígios. Se assim é, ao menos, para pagar-me o facto de me teres tirado os meus filhos, cura-me e eu te perdoei. E Jesus diz-lhe: perdoa tu aos teus filhos, compreenda a alma deles, e eu te darei alívio. Se tens rancor, nada posso fazer. Eu vou ler isto de novo, porque aqui é que está a parte mais importante. Vejam que Alfeu está a pedir a Jesus que o cure. Portanto, ele sabe que Jesus tem esse poder. E então ele diz: se tu me curares, então eu perdoo-te. Mas Jesus diz-lhe, aliás, como o Padre Vítor estava a dizer há pouco, perdoa tu aos teus filhos. E isto remete-nos para o Pai Nosso. Quando nós rezamos o Pai Nosso, muitas vezes nos esquecemos disso. Não é? Perdoai as nossas ofensas como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Portanto, Jesus diz: perdoa tu aos teus filhos, compreenda a alma deles, compreenda as razões porque é que eles me seguiram. E eu te darei alívio. Se tens rancor, logo, se não perdoas, não posso fazer nada. E eu ligo isto aqui àquilo que eu li há bocado sobre as leis divinas. Esta é uma lei divina. Obviamente que Jesus é Deus, é omnipotente. Mas aqui ele afirma as leis divinas e diz: se tens rancor, não posso fazer nada. E é isto que eu vos digo hoje, meus irmãos e minhas irmãs, a cada um de vós. Se tens rancor no teu coração, Deus não pode fazer nada. E a experiência que eu tenho tido ao longo da minha pequenina caminhada na fé é que a falta de perdão é o maior bloqueio ao derramamento das graças que o céu tem guardadas para nós. Digo-vos mais, todas as obras de caridade que fazem, todas as orações que fazem, todas as penitências que fazem, se não afastarem do vosso coração o rancor e a falta de perdão, de nada valem. O céu é para os puros, de coração. Corremos o risco, se não fizermos isto, de quando chegarmos ao céu, quando for o julgamento, ser-nos dito aquilo que é dito na Bíblia: não vos conheço, afastai-vos de mim. E nós iremos dizer: Senhor, mas eu estive no retiro. Eu expulsei. É verdade, eu estive no retiro. Eu fui aos retiros todos. Eu ia à missa todos os domingos. Eu ia às novenas. Eu fiz cercos de Jericó. Eu dei esmola. Nada disso serve. Porquê? Porque eu tenho ressentimento no meu coração. Esta é a chave para o céu, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs. Na minha caminhada, o Senhor trouxe também para mim um ministério de cura e libertação, com pessoas que têm problemas espirituais. E posso-vos dizer que na raiz de muitos dos problemas que todos nós temos nas nossas vidas, inclusive de muitas doenças físicas que nós temos, a raiz é a falta de perdão. É a dureza do nosso coração, é a falta de humildade que nós temos,
em olhar para as faltas dos outros, não reconhecermos as nossas. Nós estamos à espera que Deus seja misericordioso connosco. Nós não temos, muitas vezes, um pingo de misericórdia para com quem está, mais das vezes, ao pé de nós. Muitas vezes nós somos magnânimos, somos pacientes, somos amorosos para quem está longe. Mas às vezes com a pessoa que está mais próxima de nós, com o nosso filho, com o nosso marido, com a nossa esposa, é com esses, muitas vezes, que nós falhamos redondamente. E eu incluo-me, porque eu sou casado. Não é? Quantas vezes eu tenho paciência para rezar, para ouvir aos outros, e não tenho a paciência que eu devia ter com a minha esposa, por exemplo, que está ao meu lado. Portanto, é aí que nós temos que começar. E, portanto, que esta palavra fique gravada no vosso coração, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs. Se tens rancor, nada posso fazer. É Deus que vos diz, não é o Arnaldo. É Deus que vos diz. Nada posso fazer. Não posso perdoar os vossos pecados. Porquê? Porque é uma lei divina. Nós tivemos o ano da misericórdia. Lembram-se? Todos se lembram. A porta da misericórdia, a hipótese que nós tivemos de pecados graves que tínhamos. Tivemos essas graças todas. Mas lembrem-se que a misericórdia está agarrada a uma moeda que tem duas faces. Do outro lado, o que é que está? A justiça. Porque sem justiça não há misericórdia. Deus é justo, Ele é misericordioso, mas também é justo. Portanto, peço-vos encarecidamente que pensais nestas palavras que eu vos estou a dizer. E mais. Lembrem-se do dia de hoje, dia 19 de maio de 2018. A quem a verdade não foi proclamada, poderá um dia dizer a Deus: Senhor, eu não sabia. Mas vocês agora já sabem. E, portanto, a partir deste momento, quando a verdade vos é proclamada, a responsabilidade é inteiramente vossa. Se forem persistentes na vossa falta de humildade, se forem persistentes na dureza do vosso coração, não podereis dizer que a verdade não vos foi comunicada. Já vos foi dito. E digo-vos mais. Há muitos anos atrás eu tive um acidente, onde ia morrendo, um acidente de automóvel, onde morreram 3 amigos meus. O Senhor salvou-me a mim, ao condutor. E no momento em que eu vi que nós íamos bater no muro, eu vi a minha vida toda, até esse momento, a passar à minha frente. Toda. E isto mostra-nos, aliás é sabido, que nós quando morremos, quando a morte nos é apresentada à nossa frente, é-nos mostrado todo o bem que fizemos na nossa vida, todo o mal que fizemos e todo o bem que podíamos ter feito e não fizemos. Peço que olheis para o vosso coração, principalmente nos pecados da falta de perdão. Mesmo para aqueles que se foram confessar, analisem outra vez o vosso coração e se houver uma falta de perdão no vosso coração, mesmo para aquela pessoa que vos magoou mais. Eu já tenho falado com várias pessoas que me dizem: aquilo que ela me fez ou que ele me fez não tem perdão. Porque há situações muito complicadas que nós temos na nossa vida. Tudo tem perdão, meus irmãos e minhas irmãs. Tudo, sem exceção. Mas esse perdão não vem de nós. E a fórmula que eu vos dou, a receita que eu vos dou é esta. Nós, cristãos católicos, temos uma dádiva que o Senhor nos deu, que se chama sacrário. E que é a coisa bendita que nós temos. Deus está vivo, lá, em carne, presente. Então, em frente do sacrário, ajoelhai-vos e pedi a Deus, clamai ao céu, como as crianças fazem quando são pequeninas e dizem ao pai ou à mãe que eu quero um robuçado ou quero um chocolate. Clamem ao céu: Senhor, dá-me a graça de eu perdoar. Porque, obviamente, há muita gente que diz: eu queria perdoar, mas eu continuo a sentir no meu coração aquele rancor e aquela dor. Óbvio, o esquecer não depende de nós.
quem nos violou, quem nos roubou, quem nos enganou, quem nos bateu. Obviamente que isso está gravado no meu coração, na minha mente. Isso não depende de nós. Mas se nós pedirmos a graça a Nosso Senhor, Senhor, dá-me a graça do perdão. Se fizermos isso verdadeiramente e humildemente, Deus dará essa graça. E digo-vos, eu passei por essa experiência, porque durante muitos anos, por exemplo, não podia perdoar o meu pai, eu tinha graves problemas de relacionamento com o meu pai, e num retiro de crescer no espírito, durante uma oração de cura interior, eu percebi que tinha que perdoar. Porque a irmã há bocado perguntava, quem é que quer ir para o céu? Eu faço a mesma pergunta, quem é que quer ir para o céu? Ou alguém que não queira? Eu quero. Quem é que quer ir para o céu? É porque este é o primeiro pensamento e o pensamento principal que nós devemos ter na nossa vida. Todos os dias eu tenho que ter no meu coração, eu quero ir para o céu. Sem dúvida. Ora, se eu quero ir para o céu e se eu já percebi que com ressentimento no meu coração eu não entro lá, então o que é que eu tenho que fazer? Perdoar. Oh, Sr. Ronaldo, mas eu não consigo. Não, aquilo que ele me fez ou ela me fez, não se faz. Mas eu não tenho outro remédio. Eu tenho que perdoar. Eu não tenho outra saída. Logo, então que eu vá usar as armas que o Senhor me deu para conseguir essa graça do perdão. E então eu vou pedir, Senhor, dá-me a graça do perdão. Concede-me essa graça. Nós pedimos tanta coisa. Às vezes pedimos tanta coisa tão fútil, tão mesquinha, tão pequenina. Nós passamos os dias, muitas vezes, em orações. Senhor, que a minha filha passe no exame. Vocês sabem. Mas essas coisas não me levam para o céu. Não me levam para o céu. Senhor, cura-me a dor nas costas. Não é isso que me leva para o céu. Agora, se eu pedir ao Senhor, dá-me a graça de eu perdoar a todos, sem exceção, especialmente àqueles que me mais magoaram, isso sim, isso leva-me para o céu. Seguramente. Não é? Portanto, tenhamos bem esta consciência, meus queridos amigos. É das coisas, se não a coisa mais importante na nossa vida cristã, é o perdão. E eu estou cansado de ver, e entristece-me profundamente, de ver pessoas que têm caminhada na fé, que são pessoas boas, que se esforçam, que rezam, que fazem obras de misericórdia, mas que põem tudo isto em questão por uma pequenina coisa. Às vezes uma palavra que foi dita, meus queridos irmãos. Um irmão que uma vez me disse uma coisa que me ofendeu e eu deixei de lhe falar. Há 10 ou 20 anos. Para quê? Para quê? Ou porque as partilhas não foram feitas. Havia um sacerdote que perguntava a alguém, então vocês dão-se bem na família? Sim, sim, damos-nos bem, damos-nos lindamente. E depois ele perguntava, e já fizeram as partilhas? Não é? Porque até às partilhas está tudo bem. Quantas famílias se têm estragado por causa de partilhas? E aquilo que eu vos digo é, mais vale, deixem. Porque é assim, no dia em que nós fechamos os olhos, eu dou-vos um exemplo. Imaginem, um homem que tem uma empresa, tem uma bela vivenda, um belo carro na garagem, está na sala a ver a equipa dele a jogar. Eu ia dizer que era o Sporting, mas o Sporting agora está um bocado complicado. Pronto, eu vou dizer que é do Porto, não é? Portanto, o Porto ganhou o jogo. Ele tinha um belo brandy, um bom charuto, embora a gente não deva fumar. Portanto, a vida corria-lhe bem. Tinha acabado de ter um bom jantar. A equipa dele ganhou, ele apagou o charuto, bebeu o último trago do brandy, desligou a televisão, começou a subir as escadas para cima, tinha acabado de estar ao telefone, tinha fechado um bom negócio. Portanto, a vida estava boa, corria tudo bem. Ele sentiu uma dorzinha aqui no peito. Veio para as escadas abaixo e ficou-se. E agora eu pergunto, o que é que ele vai levar lá para cima? Vai levar as empresas? Vai levar o carro? Vai levar o dinheiro que tem no banco? Não vai, seguramente. E a nossa vida não nos pertence, porque todos nós conhecemos, até a gente bem nova e cheia de saúde, que de um momento para o outro morreu. Sim ou não?
Todos nós conhecemos isto. Então vale a pena? Não vale. Não vale, meus queridos amigos. Não vale. E, portanto, nós guardarmos rancor no nosso coração, seja por dinheiro, por ofensas, por qualquer coisa que seja. Eu dou-vos o exemplo de Jesus Cristo pregado na cruz. Notem que ele disse, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E notem que Jesus, sendo Deus, podia ter dito, eu sou magnânimo, eu vos perdoo. Mas ele não fez isso. Ele que foi o ofendido, notem bem isto, porque isto é importante. Ele não se concentrou na ofensa que foi feita a ele, porque ele é Deus. Se Deus perdoa, e se Cristo está na cruz e perdoa, quem sou eu para não perdoar? Quem sou eu? Não sou ninguém. E ele disse, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Portanto, ele estava a pedir ao Pai, não tomes em conta aquilo que eles fizeram. Ele já estava a interceder por aqueles que o pregaram. Nós fazemos isso? Não, muitas vezes quando nós nos perdamos, o que é que nós fazemos? Pura e simplesmente vomitamos. Todo o rancor que está no nosso coração, pois, porque ele fez-me assim, ela fez-me assim, é um malandro. E até vos digo mais. A indiferença já é uma forma de ódio. Muitas vezes nós dizemos isto. Eu não lhe desejo mal, mas também não o quero ao pé de mim. Não é? Eu tenho a minha vida, ele tem a vida dele. É ou não é? Quantas vezes eu já ouvi isto, até com irmãos. Não, ele anda lá na vida dele. Eu não lhe faço mal, não lhe desejo mal, até rezo por ele, mas não o quero ver. Só isto, é ódio. E porquê? Qual é o contrário de luz? Trevas. Qual é o contrário de amor? É tão simples. Se eu apagar a luz, eu tenho trevas. Não há meio termo. Se eu apagar a luz, eu tenho trevas. Se eu apagar o amor, o que é que eu tenho? Ódio. Logo, se eu tenho indiferença para quem seja, já é uma forma de ódio. Logo, a ti, meu irmão e minha irmã, aquilo que te compete, pela graça que Deus te deu, pela tal herança que eu falava há bocado, que Deus te deu, a graça, morde os lábios, humilha-te, pede ao Senhor que te dê a força, que te dê a humildade, que ponha na tua boca as palavras certas e põe-te a caminho e vai ter com aquela pessoa que te ofendeu. Vai ter com ela, vai ter com ele. E diz-lhe, olha, eu peço-te perdão se te ofendi, se te fiz mal e perdoo-te tudo aquilo que tu me fizeste. E estou aqui para ser teu irmão e tua irmã. E, meus queridos amigos, mesmo que a pessoa vos ofenda, mesmo que a pessoa não acolha, eu vos digo, a partir desse momento, já deram um passo para o céu, porque Deus tudo vê. E a vossa consciência ficará limpa. Um dia, quando fecharem os olhos e Deus lhe perguntar a vocês, fizeste tudo o que estava ao teu alcance para fazer a paz? O que é que Jesus diz? Dou-vos a paz, dou-vos a minha paz. Nossa Senhora disse em Fátima, rezai o terço para ter a paz no mundo. Eu agora vou ser mauzinho. Toda a gente aqui reza o terço? Pronto, então eu faço o que Nossa Senhora disse. Rezai o terço para ter a paz no mundo. Mas a paz no mundo não é só a paz nas nações, nem a paz em Portugal. A paz no mundo começa aqui. No meu mundo, no meu coração. Ora, como é que eu estou a rezar o terço e ainda não perdoei ao meu irmão e à minha irmã? A minha contribuição, porque não vale a pena. Se eu estou a rezar o terço pela paz no mundo, em frente de Nossa Senhora, dizer, Senhora, traz a paz ao mundo, acaba com as guerras, acaba com estes governantes desgraçados que governam o nosso país e que mandam passar estas leis. Oh, Senhora, então e o resto? Mas eu ainda não fiz a paz com o meu irmão que me enganou nas partilhas, ou com a minha mulher que me deixou. Eu estou aqui, Senhora. Traz a paz. É ou não é? Porque muitas vezes a gente perde
a ideia das coisas. Não é? A gente põe as coisas num plano todo grande. Mas a maior missão, muitas vezes nós temos aquela ideia de ir para a África fazer missão. Sabem qual é a maior missão? Ser missionário. É ao pé de ti, meu querido irmão, minha querida irmã. A missão grande que tu tens é fazer a paz com aqueles que te ofenderam, que te enganaram. Portanto, se queres, põe-te a caminho, vai fazer essa missão. Essa é a missão mais importante. E então assim ganharás o céu. Assim terás o céu. De outra forma, não. Não, são apenas palavras. A nossa fé mede-se não pelas palavras, pelos atos. E vale muito mais do que muitas orações, do que muitos joelhos no chão, eu ter a humildade de ir bater à porta de alguém que eu sei que me odeia, que não quer falar comigo, que está profundamente magoado comigo, e eu fazer a paz com essa pessoa. Isso é que traz o céu à terra. Isso é que traz a paz à terra. Está bem? O que é que eu vos queria falar mais? Sobre o perdão e sobre a confissão. Às vezes isto acontece com frequência. Imaginem, uma senhora que se vai confessar. É a Dona Maria, eu vou dizer Maria porque é o nome mais comum, portanto as Marias que me desculpem, está bem? Então a Dona Maria vai se confessar e o senhor padre diz, bom, então Dona Maria, diga lá quais são os seus pecados. E a Dona Maria diz, ai, senhor padre, o meu marido tira-me do sério. Eu não quero pecar, mas ele faz-me pecar. Eu tento falar com ele com calma, mas eu não consigo. Eu perco as estribeiras. Já lhe pedi não sei quantas vezes, estão coisas lá em fora no quintal para arrumar. Ele põe-se em frente da televisão a ver o futebol e a ver a televisão e ainda não me arrumou aquilo. Outro dia foi com os amigos lá para aqueles jantares da caça, voltou a casa, já vinha bêbado. Já lhe disse para ele não beber. O médico já lhe disse por causa dos exames. Bom, e a senhora continuou a dizer isso tudo. E a certa altura o sacerdote vira-se para ela e diz, está bem, Dona Maria, o seu marido já está absolvido, já confessou os pecados do seu marido, agora confesse lá os seus. E eu digo-vos isto porquê? Porque também nós, eu primeiro, aliás, eu já caí nisso, eu conto-vos outra. Eu uma vez fui confessar a Fátima, a um senhor padre que eu gosto muito, e caí na esparrela do demónio. E comecei precisamente a falar que tinha dificuldades no relacionamento com a minha esposa, com a Claudina. E comecei ali a... Porque ela é assim, isto é difícil. E comecei ali... Ele deu-me quê? Nem me deu um minuto. Eu disse ali meia dúzia de coisas. E ele disse-me assim... Ele é italiano. Está bem, já percebi. Olha, tu trata ela como tu queres que ela te trate a ti. E depois, curiosamente, disse, a tua penitência é consagrar-te a Nossa Senhora. Tu trata ela como tu queres que ela te trate a ti. Portanto, isto são dois exemplos que eu vos dou. Portanto, obviamente, e a Bíblia está cheia disso, a questão do cisco no olho e da trave. Vês a trave no olho do teu irmão, não vês o cisco. O problema é que a gente já ouviu isto dezenas, centenas de milhares de vezes na missa. E uma coisa é ouvir, outra coisa é escutar. E aqui eu peço aos queridos irmãos e queridas irmãs, e façam este exercício. Quem é que tem telemóvel? Toda a gente tem telemóvel. Pronto. Então, hoje, além do Facebook, o telemóvel tem uma aplicação muito boa que se chama Hand Bible, depois quem quiser eu ensino, é que a gente pode ter a Bíblia na mão e podemos ter uma coisa que se chama o e-breviário, que é outra aplicação, em que a gente pode ler as leituras do dia. E uma coisa muito boa que a gente deve fazer na missa é, quando estão a ser lidas as leituras, a gente ler as leituras, ou então há também uns pequenos livrinhos com a liturgia diária. Porquê? Porque, obviamente, porquê que vocês acham que eu fiz aquela primeira oração aqui? Porque, na verdade, nós temos um corpo, temos uma alma e há seres espirituais que andam à volta de nós e que nos tentam para que a gente estejamos desatentos. Aquilo que eu estou a falar relativamente à palavra que nós ouvimos ao domingo na missa
É que muita gente ouve, mas não escuta. A gente ouve. Façam um teste. Se eu for perguntar a alguém, à maioria das pessoas, no fim da missa, que me diga uma frase de todas as leituras da Bíblia, quem é que sabe? Eu aposto que a maioria dirá 0. Porquê? Porque a gente ouve, mas não estamos entregues. Porque ainda não percebemos uma coisa. As leituras que são lidas na missa são verbo, são Deus, são comunhão. Nós temos uma comunhão do corpo e algumas missas do sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo, mas quando a palavra é proclamada, é alimento para a nossa alma. É alimento. E como é que eu posso conhecer uma pessoa? Se eu tiver convivência com ela. Se alguém me perguntar alguma coisa sobre cada uma destas irmãs que eu estou a ver aqui pela primeira vez, eu posso dizer assim, olha, vinha vestido com uma blusa às flores, usava óculos. Muitas vezes a ideia que nós temos de Deus qual é? É uma ideia superficial. É que Deus usa óculos, tem uma blusa branca. Nós não o conhecemos em profundidade. Para nós conhecermos um amigo em profundidade, para ele ser nosso amigo, para Deus ser nosso amigo, eu tenho que o conhecer. E qual é a melhor forma de eu conhecer a Deus? A sua palavra. Porque foi isso que ele nos deixou. Jesus, a frase mais importante que ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então o que é que ele fez? Eu vim mostrar-vos o caminho para vocês chegarem à verdade, para irem para a vida eterna. Logo, quando eu estou na missa, é importante que eu ouça o que está a ser dito e que isso dê fruto no meu coração. Tá bom? Como é que temos tempo? Então eu vou acabar. Conto-vos outra história que tem também a ver com a questão, porque obviamente a questão do perdão está também ligada à confissão e que tem a ver com uma verdadeira contrição no nosso coração. Muitas vezes nós vamos confessar determinadas coisas e isto acontece muito com quem já foi a práticas ocultas, às bruxas e essas coisas. Muitas vezes as pessoas confessam-se porque entendem que para a Igreja é pecado, e portanto querem que o Senhor perdoe esse pecado, mas no seu íntimo as pessoas continuam a acreditar que, para certos casos, aquilo é que resolve. Portanto, elas confessaram-se, pediram perdão, mas não têm uma verdadeira contrição no seu coração. E se vocês repararem, a Bíblia diz-nos isso. Há um salmo que nos diz, a mim o que me agrada não são os vossos sacrifícios. É um coração contrito. É verdadeiramente eu arrepender-me e amassar-me de dor por ter ofendido a Deus. Eu conto-vos uma pequena história para vocês perceberem o que é estar verdadeiramente arrependido. Há um senhor que vai à confissão, confessa os pecados e, a certa altura, diz ao senhor padre, eu outro dia passei ao pé do quintal do meu vizinho e ele tinha lá uns feixes de lenha bem feitinhos. Epá, eu não tinha tido tempo de cortar lenha e levei um feixe de lenha do meu vizinho. E ele diz, o padre diz ao Sr. António, mas isso é pecado, isso é roubar. Epá, está bem, mas é assim, ele tem para lá uma série de árvores, ele tinha lá não sei quantos feixes, ele tem lá tanta lenha, eu não tinha nenhuma cortada, estava frio que se fartava. Está bem, mas, Sr. António, tem que perceber que isso é pecado, porque é um dos mandamentos, não roubarás. Está bem, Sr. Padre, pronto. Está bem, eu já percebi. Pronto, então, é só isso? É só isso. Então vá lá, tome conta naquilo que eu lhe disse, não volte a pecar, já sabe que roubar é pecado, pense lá bem nisto que eu lhe disse. O homem levanta-se, vai até à porta, quando chega à porta, volta para trás e diz assim, Sr. Padre, além daqueles 3 feixes de lenha que eu há bocado lhe disse, ponha aí mais um, que eu agora, quando passar, vou lá buscar mais um. Está bom? Pronto, agora para fechar eu vou só
Dás-me mais 5 minutos, Vitor? Pronto. Então eu vou-vos pedir agora que fechem os vossos olhos. E quem puder, que ponha as mãos no colo. O pôr as mãos para cima é tão simplesmente como um sinal de entrega. Portanto, quem oferece a mão, aliás, nós quando apertamos a mão a alguém, lembra-se que isto vem de trás. Quando eu aperto a mão a alguém, era a mão direita, que era a mão que segurava a arma, quer dizer, eu confio em ti e entrego-me a ti. Portanto, o estar com as mãos é um sinal de entrega a Nosso Senhor. Então que fechem os vossos olhos. E neste momento, esqueçam todas as preocupações, tudo o que está lá fora. Concentrem-se só neste momento de graça. Tragam ao vosso coração tudo aquilo que ouviram. Tragam ao vosso coração todos aqueles e aquelas que vos ofenderam, a quem precisam de perdoar. Tragam ao vosso coração também todas aquelas circunstâncias que dificultam que vós próprios vos perdoeis a vós. Às vezes nós fazemos coisas na nossa vida das quais temos dificuldade em nos perdoar. Tragam tudo isso ao vosso coração. Tragam de uma forma especial aquela pessoa que mais vos magoou. Aquela pessoa a quem é mais difícil perdoar. Tragam-na ao vosso coração neste momento. Paizinho do céu, eu vos entrego estas irmãs e estes irmãos. Olha para os seus corações, para cada ferida. Derrama sobre eles a graça do perdão, Senhor. A ti, mulher, a quem o teu marido traiu, perdoa. A ti, filho, a quem o teu pai nunca te deu amor, eu, em nome do teu pai, te peço perdão. Perdoa-me, filho. A ti, filha, a quem a tua mãe nunca te deu um carinho, nunca te amou, eu te digo, perdoa, perdoa. A ti, irmão, que foste abandonado, esquecido, eu te digo, perdoa. A ti que um sacerdote te humilhou, perdoa. Reza por ele. A ti, mãe, que fizeste um aborto, pede perdão. Pede ao Senhor a graça para te perdoares a ti própria. E para que o Senhor te conceda a graça de expiares a tua falta. Vem, Paizinho do céu, vem, Paizinho do céu. A cada irmão e a cada irmã. A todas as circunstâncias dolorosas da sua vida. A todos aqueles que o magoaram a Ele. Vem, Espírito Santo, com a tua graça. Derrama a graça do perdão sobre estes irmãos e estas irmãs. Cura os seus coraçõezinhos. Cura, Senhor.
Transforma toda a lembrança dolorosa em amor. Cura, Senhor. O Senhor é a minha força, ao Senhor o meu canto, Ele é nosso Salvador, nele eu confio e nada temo. Nele eu confio e nada temo. O Senhor é a minha força, ao Senhor o meu canto. Ele é nosso Salvador. Nele eu confio e nada temo. Nele eu confio e nada temo. Amém. Amém. Aleluia. Aleluia. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado, Sua Mãe Maria Santíssima. Muito obrigado. Resumindo, São Tiago, na sua epístola, diz assim: se quereis ser curados, confessai os vossos pecados e rezai uns pelos outros. Portanto, só por uma falta de perdão deve-se ir ao confessionário. Quem quiser pode se ir confessar. Pode fazê-lo agora. Encontrais também Revelações do Céu, de Jesus Nossa Senhora Santa Faustina, sobre o perdão. Para aqueles que têm mais dificuldade com ele, podem pedir na secretaria, é grátis, está bom?